É muito legal. Iniciou. Muito legal. Bom, vamos Gravando. lá, turma. Então, obrigado. Então, né, vocês obviamente podem... Vocês estavam no YouTube, já podem falar, mãe, estou na TV. Turma, hoje nós falaremos sobre previdência privada. Eu vou decorrer aqui um pouquinho sobre o que é previdência privada, as vantagens, desvantagens, por que fazer. Vamos se aposentar? Vamos responder essa pergunta. Eu acho que, acima de tudo, é uma contribuição para que todos aqui que são novos possam se preparar para o longo prazo. Porque eu vou contar um segredo para vocês. Não sei se todo mundo contou, tá bom? Chega. A idade chega. Todo mundo aqui, provavelmente, pelos hábitos saudáveis, vai completar seus 80 anos. A forma como a gente vai chegar lá, muito provavelmente vai mudar depois que a gente vai ver aqui hoje. Principalmente, acho que esse era o recado. Vai chegar. Como vai chegar depende da gente. Beleza? Então vamos lá, turma. O que é uma previdência privada, né? Eu acho que para quase todas as gerações aqui presentes, é necessário pensar num modelo de aposentadoria via previdência privada. Um modelo de aposentadoria alternativa, né? Porque se a gente for depender, obviamente, apenas do modelo de aposentadoria para o INSS, aquele que a gente contribui mensalmente por ser empregado numa empresa, ou pelo pagamento de uma guia de previdência social, vulgo GPS, talvez a gente tenha duas frustrações ao chegar numa idade mínima ou tempo de contribuição máximo, né? O mínimo, desculpa, que você precisa para se aposentar. O retorno da previdência social seja muito pequeno diante de um violento montante contribuído. Isso é muito comum. Da gente chegar lá e falar, nossa, eu vou receber uma bela de uma aposentadoria. Primeiro que tem um teto que é bem baixo. Se a gente for considerar o teto da aposentadoria, ele não é, por exemplo, suficiente para que muitas organizações determinam como custo de vida médio de um brasileiro. Ou seja, eu vou me aposentar, vou receber uma aposentadoria do INSS, mas ela não é o suficiente para cobrir meus custos normais de um brasileiro. Pode acontecer, tá? Esse é um tipo de frustração de quem aposta, ou, obviamente, depende só da aposentadoria pelo INSS. O outro, turma, é de nem se aposentar. Desde 2019, obviamente, rola todos os trâmites, papelados, etc., para a gente fazer a reforma da Previdência, né? Porque do jeito que tá, galera, é bem preocupante. Então, acho que corremos o risco, uma vez que dependemos do poder público, e aí eu não estou fazendo crítica ao poder público, tá bom? Eu tenho minhas convicções, mas aqui é nosso futuro. Então, nós corremos esses dois riscos, tá? Basicamente, o que é uma previdência? Aí, Hamilton e Matheus, sempre me complementem, por favor, tá? Tô de olho em duas telas, então só levantar a mãozinha aí que eu já paro. É um tipo de investimento para pessoa física e com investimentos a partir de R$1. Isso aqui é bem resumido, tá, gente? Tem muita coisa aqui para frente. Tem algumas siglinhas, tem algumas saladinha de letras. Podem ficar tranquilos. E o principal objetivo, gente, pode ver que eu coloco até com ponto. É longo prazo. De verdade, é longo prazo. Eu acho que é a alternativa à falida aposentadoria. Na minha humilde opinião, o apelido de previdência privada é a paciência remunerada, né? Ou a paciência remunera, nesse sentido. Beleza? E muita gente fala, pô, mas uma previdência privada ela tem vínculo com o INSS? Não. A previdência privada não tem relação nenhuma com o INSS e é, muitas vezes, depois vou determinar as diferenças, fiscalizada pelo Ministério da Economia. Tá bom? Então, assim, não tem nada a ver com o INSS. Ainda bem. Bom, então, por que eu preciso de uma previdência privada? Eu acho que o foco aqui, para a gente também não ser tão extremista, mas o foco aqui é construir um complemento da aposentadoria pública ou, se for do teu desejo, aí é cada um com seu perfil de investidor, uma única aposentadoria, tá? Por quê? Eu estava falando agora há pouco, acho que o Matheus não pegou, nós somos o 33º, acho que quem não pegou foi a Miri. É muito legal isso aqui, Miri. Nós somos o 33º, nós somos eleitos. O 33º país. Tem um levantamento feito com outros 48, né? Como um bom país para se aposentar. A gente perdeu só para Cazaquistão, Colômbia e Malásia. Países super desenvolvidos, muito bons de morar, super legais. E aí eu deixei a fonte aqui, como a gente mandou o PPT para vocês, depois vocês dão uma olhadinha nessa matéria. Imposto de renda. Aqui é uma coisa importante, né, do que eu preciso ou que eu posso investir na previdência privada. A maioria dos investimentos tradicionais come, e eu vou explicar isso para vocês, uma alíquota de até 15% do imposto de renda, né, ou mínimo 15%.
A estratégia de longo prazo, se bem feita e bem olhada, a gente vai falar sobre isso, pode ter apenas 10% do imposto de renda deduzido no saque do valor total. Então, lembrando, né, o imposto de renda é sempre deduzido no resgate e evita come-cota. Daqui a pouco eu explico para vocês o que é um come-cota pensando em previdência privada, tá? Então, a longo prazo, se disciplinado, a gente tem uma menor dedução do imposto de renda. E nesse caso também a gente tem alguns benefícios fiscais. No caso do PGBL, daqui a pouco eu explico o que é PGBL, etc. Que a gente vai até coloca, né, que a gente vai explicar mais para frente. A dedução das contribuições do imposto de renda pode ser até 12% na declaração completa, para quem faz a entrega de imposto de renda completo e não simplificado. Então, além de você investir no teu futuro, há, conforme algumas regrinhas, uma dedução de até 12% no seu imposto de renda. Beleza? Boa. Sopa de letrinhas. VGBL, que é a Vida Geradora de Benefício Livre, e PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre. Gente, sendo bem direto às diferenças de um para o outro, e daqui a pouco a gente vai adentrar algumas outras coisas, PGBL é principalmente recomendado para quem faz o imposto de renda pessoa física completo, porque ele tem ali até 12% de dedução, né? E aí tem uma característica importante que eu coloquei aqui até no asterisco, que a dedução dos 12%, né, é sobre o valor total do seu investimento. O VGBL, ou Vida Geradora de Benefício Livre, é para quem faz a entrega, recomendado, né, a entrega do imposto de renda simplificado, e o imposto de renda, a dedução, é sobre os rendimentos, tá? Mas então uma coisa legal que eu até coloquei aqui sobre asterisco. Para quem talvez, eu faço a minha declaração de imposto de renda, Bruno, completa. Em algum momento, VGBL é indicado para mim? Sim. Para quem, por exemplo, investe mais de 12% da renda anual em previdência privada. Porque aí você já não tem mais aquele benefício e você pode, obviamente, ter o imposto de renda ali sobre os seus rendimentos, não sobre o valor total da sua previdência. Todas essas regrinhas, depois eu vou até colocar um sumáriozinho de links que vocês podem pesquisar depois, que serviu muito do meu material de consulta ao longo dessa semana, tá? Mas basicamente essas são as diferenças, tá bom? E aí eu vou falar de forma até um pouco micro de cada um dos benefícios. E aí o Hamilton fala uma coisa muito importante. Todos os investimentos, a gente não tem um viés binário. Tipo, é bom ou não é, digamos assim. Mas todos eles têm prós e contras. Faz parte do jogo. Aqui, gente, é muito da primeira aula que a gente comentou com vocês. Tracem o perfil de investimento de vocês. Quem sou eu, investidor? Avesso a risco, a menos risco? E aí, literalmente, isso vai trazer vocês um pouco vai posicionar vocês exatamente nas principais vantagens para você. Vou citar algumas aqui da Previdência. Come cotas. Come cota é literalmente a antecipação do imposto de renda sobre os ganhos acumulados pelo fundo de investimento. No caso da Previdência, a gente não tem. Eu até coloquei aqui, né? Diferente de fundos multimercados, de fundos de renda fixa, essa cobrança, esse come cota, fica fora das taxas da Previdência Privada. É uma vantagem, a gente tem menos deduções ao longo do período. Tem uma outra coisa que é importante aqui, gente: flexibilidade. Uma vez que eu estou dentro de um plano de previdência privada, eu posso fazer a portabilidade do fundo, da seguradora ou do próprio plano, sem ter que resgatar o valor. Eu posso, por exemplo, ter aqui uma previdência privada do Itaú, que eu estou investindo há um bom tempo, e aí eu vi que, por exemplo, a do Banco Inter tem menos taxas, e a do Banco Inter, sei lá, está num momento favorável para poder investir. Eu peço a portabilidade desta minha previdência sem que eu tenha que sacar este valor, e aí perder no IR regressivo, coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí eu mantenho aquela minha rotina de investimentos com a previdência, mas numa outra casa, que me é mais favorável nesse momento. Então, a flexibilidade para eu portar o meu investimento também é boa. Pensem que eu tenho ações, eu gosto de ações, mas se eu desejar sair de uma ação X para uma ação Y, uma das coisas que necessariamente eu preciso olhar é se desfazer a minha posição naquele momento me coloca numa posição de prejuízo ou lucro. Fazendo assim valer a pena a troca daquele montante por um outro papel, ação. Aqui na Previdência é um pouco mais simplificado, tá?
A liquidez é também outro ponto importante, uma vantagem da previdência privada, por ser facilitada. Eu acho que principalmente aqui a gente pode contratar uma previdência privada pensando em renda ou saques esporádicos, ou o valor total no final dessa previdência, né? A estratégia normalmente fica por conta da gente. Nós aqui, nós 6 somos investidores. Nós definimos esse tipo de estratégia dentro da previdência privada. Portanto, super importante, falei no começo, mas vou reforçar, alinhar o investimento da previdência privada com os seus objetivos. É o principal ponto. Qual é o meu objetivo? E aí, lembrando sempre que previdência privada tem principalmente cunho de longo prazo. Tá bom? Morri. E aí? E agora? Eu espero que vocês não morram. Por favor, são todos muito novos. Em caso de morte de um investidor, se algum de nós aqui investidores morrermos, o patrimônio é transferido sem burocracia para os herdeiros. Aliás, tem uma coisa importante, né? Ele não faz parte de inventário. E em alguns casos, aí obviamente letras menores e contratos de previdência, o imposto de transferência de riqueza, o ITCMD, ele é isento. Normalmente quando a gente vai fazer o imposto a transmissão das nossas riquezas, existe um imposto, né? Para tudo existe um imposto. Aí a gente colocou um cara, enfim. E aí, muitas vezes ele é isento a depender do seu tipo de previdência. Beleza? Ditas as vantagens, desvantagens. Por que eu mantive a mesma imagem? Lupa, gente. Lupa nas taxas. Um dos principais motivos que você tem que ter atenção antes de definir o seu plano de previdência ou sua aposentadoria privada é literalmente escolher um bom emissor e entender quais taxas estão embedadas nessa sua previdência privada. É super importante, gente, ler cada linha, alinhar com o gestor da previdência privada, obviamente saber quais são as taxas que essa previdência privada te impõe. Justamente porque, tá? Acho que é super importante. Bruno, mas eu vou só em taxa? Não. Previdência privada não é garantida pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então, não. Muitas vezes, gente, vale vocês escolherem uma boa casa com bom valor de mercado, com bom posicionamento, conhecida, com um fundo muito grande, um fundo importante, que te promova, por exemplo, fundos de baixo risco, médio risco e grande risco. Vou dar um exemplo aqui de um excelente fundo para vocês procurarem. XP. A XP tem excelentes planos de previdência privada. É uma casa sólida, com base sólida, conhecida e dificilmente vai quebrar. Bruno, como assim o fundo garantidor de crédito não cobre? O que pode acontecer se, por exemplo, essa casa que eu escolhi com ganhos exponenciais no Instagram quebrar? Perdeu o seu dinheiro. Ao extremo é isso. Você vai perder o seu dinheiro. É claro que existem alguns órgãos que regularizam esse formato de investimento no Brasil. A gente vai falar sobre alguns daqui a pouco. Mas assim, o principal é o FGC, que inclusive te devolve uma parte do teu dinheiro. Previdência privada não é. Então tentem escolher uma casa para investir o seu dinheiro de previdência privada, fazendo meio que um paralelo. Qual me cobra a menor quantidade de taxas, mas é também uma empresa sólida e forte de mercado. Eu também não. Imagina, você investir 30 anos numa empresa, ela quebrar no 29º ano. Pode acontecer com a XP, é menos provável. Então façam boas escolhas nesse sentido, tá? E cuidado com o leão. Apesar de a previdência privada ser relativamente um tipo de investimento simplificado, de fácil acesso ou fácil execução, é super importante vocês entenderem a incidência do imposto sobre a sua previdência privada. A gente tem dois tipos que a gente vai falar daqui a pouco. O regressivo, né? Que é a forma que o IR vem regredindo, ou progressivo. Daqui a pouco eu explico um pouco a diferença entre eles. Mas, gente, é super importante vocês entenderem o seguinte. Eu estou investindo em previdência privada com imposto de renda regressivo, é o longo prazo que manda. E sacar antes deste prazo estipulado do imposto de renda significa que eu perderei parte do meu dinheiro, parte desse dinheiro investido, a depender da escolha, né, PGBL ou VGBL, na tabela regressiva. Então,
Legal, Bruno, eu quero investir em previdência privada, mas assim, e se eu quiser sacar daqui a pouco? Cuidado. Talvez é melhor a gente fazer alguns outros investimentos em renda fixa, que sim, a gente perca um pouco a longo prazo, mas que a gente não tem intenção de sacar esse dinheiro. Aqui, gente, é plano de aposentadoria. Beleza? Fechado. Carência e imposto de renda. Lupa, de novo. Eu só não mantive meus slides, senão vai ficar repetido. Para o cara não ter criatividade. Então vamos lá. Olho neles. Normalmente, galera, uma previdência privada, e até de praxe, elas colocam uma carência de 60 dias para o primeiro saque. Parcial ou total. Ah, precisei da grana, vou lá e tiro um pedacinho. Contudo, é obrigação da gente ficar muito de olho no tipo de imposto de renda que a gente escolheu para a nossa previdência. Regressivo. Varia de até 35% a 10%, de acordo com o tempo da aplicação. Ou seja, quanto maior é o tempo em que eu deixo esse meu dinheiro, esses meus aportes, essa minha quantia na previdência, menor, e aí é importante alinhar isso, obviamente, na simulação ou na própria previdência, menor a incidência do imposto de renda, podendo chegar até a 10%. Só que lembrando que é longo prazo. Então, paga-se menos imposto por um investimento aplicado por mais tempo. Já o progressivo costuma ser normalmente indicado para pessoas que, preferem receber a quantia em parcelas, não de uma vez só. Não, Bruno, eu não quero esperar até o fim dessa previdência para sacar todo o meu montante de previdência. Eu quero parcelas. Eu posso optar, é recomendado optar por um imposto de renda progressivo. Ou também aquela pessoa que quer um investimento de prazo mais curto. Aí a retenção ela pode chegar até 27%. De novo, alinha com o teu perfil, mas sempre na mente que, previdência é longo prazo, gente. Eu separo meus investimentos basicamente assim. Cada pedaço dos meus investimentos vai para um objetivo. Ações, derivativos, são as minhas, como eu posso dizer, os meus bons investimentos, que horas eu posso ganhar muito, também posso perder tudo. Então eu deixo uma quantia para aquilo ali para eu dar meus grandes investimentos, meus grandes saltos. O primeiro ponto é o mais arriscado, é o menor do meu percentual de grana que vai para o investimento. Opções derivativas. As minhas ações também são longo prazo. Historicamente, a bolsa nunca andou para trás no sentido de você perder todo o seu dinheiro se você estaria a longo prazo. As empresas crescem. Se você fizer boas escolhas, então, naturalmente você sempre vai ter suas ações crescendo. Renda fixa, muitas vezes, elas protegem essas minhas. Um tesouro direto. Ela protege essas minhas, derivativos e opções. Elas me protegem. E minha previdência privada é para o longo prazo. Eu nem mexo nesse dinheiro. Então, é basicamente como, sobrou R$100 do meu dinheiro esse mês. Esqueça ele quando ele vai para a previdência privada. E aí depois a gente vai brincar no simulador para vocês verem o quão importante é até, inclusive, ter um plano. Vou me aposentar com quanto e para quanto, e quanto eu preciso investir nessa aposentadoria para chegar lá eu ter um montante que eu desejo. Bom? Ok. Mas quanto rende, Bruno? Vamos falar de tangíveis, né? Todo mundo que investe gosta muito dos tangíveis. Quanto rende? Qual é o rendimento? Em média, galera, pesquisando em mercado, a gente tem previdências de baixo risco, que aí tem rendimentos de 5,2 a 7,3 ano, é média, tá bom? Pode ser para menos ou para mais. Risco moderado, falando ali de 7,2 a 9,4 e risco alto, 9,6 a 13,1. Bruno, 13,1. Vou nesse. Fundo garantidor de crédito. A tendência para a previdência privada de risco alto, gente, é justamente ela sumir, evaporar. Pode dar certo como não. Vou dar um exemplo aqui para vocês de um risco alto pensando em derivativos, opções, né? Que é um outro tipo de investimento, só para vocês entenderem. As opções, normalmente, elas carregam estratégias. O Hamilton faz bastante opções agora. Em estratégias que são cobertas, estratégias que são menos arriscadas, mas já são muito boas para um bom retorno. Existe uma estratégia no mundo das opções que chama pozinho. Pozinho, butterfly. São estratégias de muito risco. Um dos riscos é você perder tudo que você investiu. Por isso que com o professor que eu tive de opções derivativas, ele sempre fala:
as opções as estratégias de opções que apresentam maior risco, por mais aventureiro e avesso ao risco que você seja, e empenhado a risco que você seja, tem que representar o teu menor capital. Pega um pedacinho da tua grana e investe em opções que vão tirar teu dinheiro, podem tirar teu dinheiro. Lembrando, né? Opções, ações, um risco é perder. Então, o que me apresenta é menor risco, ou um risco moderado. Bruno, o que você procura quando você investiu? O que você procurou quando você investiu na sua previdência? Risco moderado. As minhas, por exemplo, estão na XP. Que lá, inclusive, tem várias taxas que são deduzidas, é bem legal. Eu gosto bastante, tá? Vira e mexe, eu fico procurando Itaú, Santander, esses lugares para olhar se vale a pena eu trocar por uma taxa ou outra. Sempre colocando no longo prazo como alvo. E eu nunca achei. Eu gosto bastante da XP. Acho que é uma dica minha. Tá bom? Legal, Bruno. Gostei. Como que eu faço? Acho que antes da gente aprofundar o como, existem dois tipos, assim, dois tipos de fundo, né? O aberto e o fechado, certo? Então a gente tem ali o EAPC, daqui a pouco a gente vai falar sobre o que é essa sigla, e o FPC. O EAPC é disponível para qualquer pessoa. Basicamente, eu posso ir lá e investir nessa previdência privada. Eu, como pessoa física, posso ir na minha XP e investir nessa previdência privada. Não há frequência de aporte, eu posso fazer quanto ou como eu quiser, obviamente que isso é necessário garantir com o gestor do fundo, mas normalmente não há aporte. Esse mês, se não sobrou, eu não aporto. Tá? Essa é uma característica. E eles são muitas vezes, galera, vendidos por instituição da nossa confiança. E aí vem o primeiro garantidor aqui, não do crédito, mas de regras para essa coisa aqui, tá? Porque também não é assim livre de regra, qualquer um faz o que quer. Que é a Superintendência de Seguro Privado, que é a SUSEP, perdão. Então ele é fiscalizado pela SUSEP, esses fundos abertos, tá? E tem o fundo fechado, que ele também é bem conhecido, muita empresa costuma fornecer essa previdência privada bem na contratação, eles usam como diferencial para contratar, que são conhecidos como fundos de pensão. Normalmente eles são criados pelas empresas para os funcionários ou associados. A Associação Brasileira de Cardiologia, ela pode criar um fundo, escolher uma casa, criar um fundo e fornecer para esses associados como um diferencial. Muitas vezes quando a gente vê o job description, né, o que você ganha aqui nesse cargo, se você topar ir nessa missão com a gente, convênio médico XPTO, previdência privada e tal. Muitas vezes a empresa dá um pedaço e dá outro. Pode mandar, Milton. Eu lembrei do negócio agora que é super interessante. Tem muitas empresas, principalmente multinacionais, que elas oferecem como diferencial um plano de previdência onde você contrata e a empresa coloca um valor a mais. Tipo, você deposita R$ 500 por mês, a empresa deposita mais 500 para você. Então, é um diferencial gigantesco para esse tipo de empresa, porque a minha esposa Adriana, ela tem isso na empresa dela. Cara, é sensacional. Tipo, você está ganhando o dobro. Você deposita um valor, a empresa deposita o dobro. É sensacional esse tipo de previdência. Infelizmente, a gente não pode escolher uma dessas, senão eu queria dessa. Também, cara. E tem uma coisa legal, Hamilton. Normalmente você tem acesso a essa previdência na rescisão. Se por acaso acontecer uma rescisão, vamos supor, você trabalhou 20 anos nessa empresa. Cara, você não vai ter só seu fundo de garantia, os 40%, tudo que você tem direito. Você ainda vai ter essa previdência. Ou seja, pensando em aposentadoria e pensando em manta de segurança, a previdência privada é um excelente tipo de investimento, né, filho? Oi, filho, tudo bem? Fala pra galera, invistam em previdência privada. Tá bom. Ficou complicado pelos R's. Então, assim, pô, e é bem legal. Eu curto bastante. Se aqui tivesse, eu ia fazer isso, porque a empresa basicamente dobra a aposta, né? Então, você põe 500, eu ponho 500 também. Isso é muito legal. É o dobro. E é muito legal. E aí, alguém lembra? Agora eu vou fazer uma pergunta inversa. Alguém sabe a sigla de entidades fechadas de previdência complementar? Acabou de ver. IFPC. Que é um tipo, né, de previdência. Então, basicamente falando, o que é um mercado, esse das empresas que o Hamilton falou, né? Ele é um plano de benefício definido. Ele pode ser, né? Tem três opções. Ele pode ser um plano de benefício definido, ou seja, nesse plano, a gente, o investidor, a gente programa quanto vai receber no momento da aposentadoria. Legal também. Pô, eu quero me aposentar sabendo que eu vou receber X, né?
E aí a gente ajusta justamente a forma das contribuições mensais de acordo com o valor que eu quero receber no futuro. Conta inversa, né? Quero receber 100 milhões no futuro. Audacioso. Ou seja, o valor o aporte ele tem que ser maior, ele já te dá uma previsão do quanto você vai receber ali no final. Uma segunda forma, né, de EFPC, que é o plano fechado, é o plano de contribuição definido, diferente do benefício definido, mas o tipo de contribuição definido. Que normalmente a gente define quanto a gente vai investir mensalmente, né? E o valor a receber é definido na data da sua aposentadoria. Então você vai saber você vai saber quantos são os seus aportes e você vai saber exatamente quanto você vai receber lá de acordo com o montante acumulado e rentabilizado com aqueles rendimentos que a gente acabou de ver das suas contribuições. E o plano de contribuição variável é mais ou menos como o carro do Hamilton. É híbrido. Nem é um nem é outro. Porque a gente pode escolher entre as duas funções, né? Tanto de função de uma contribuição definida quanto do benefício definido. Posso saber quanto eu ganho e para isso eu sei quantos aportes eu tenho que fazer, a quantidade, e posso aportar todos os meses para saber exatamente quanto eu fico lá no fundo, tá? Eu acho que é super importante ressaltar que no plano de contribuição variável, o período mínimo, né, de contribuição para a Constituição é de 15 anos. Longo prazo. Beleza? E o que é uma entidade aberta de previdência complementar ou qual é a sigla? É a APC. Aqui, gente, são literalmente entidades constituídas sob a forma de companhias anônimas, SA. São as nossas SAs. Que o principal objetivo delas é instituir um plano, né, operar planos, com caráter previdenciário. Então, uma SA monta o seu plano e a gente pode ir lá adquirir esse plano. Por isso que eu falei lá na parte de escolha bem suas empresas, que é super importante escolher. Assim como o Hamilton falou sobre ações, onde ele analisa muito bem as empresas que ele investe, é super importante a gente também analisar muito bem, e depois até aceito a sugestão do Matheusão e do Hamilton, de como eles fazem essas análises. É super importante a gente entender essas análises para investir em boas empresas, tá? E aí, a SUSEP, que a gente falou agora há pouco, que é a Superintendência de Seguro Privado, é a autarquia responsável por fiscalizar e regularizar as APCs, perdão. E o Conselho Nacional de Seguro Privado, que é um órgão que define as normas, né? Isso aqui não é também mundo sem lei, terra de cego. Então, o CNPC, ele define mais ou menos as normas e as diretrizes de política de seguro privado no Brasil. Manda, Milton. Um comentário histórico também. Duas coisas. Primeiro, no Brasil, as pessoas que investem, o primeiro lugar é poupança, que é onde as pessoas guardam alguma coisa, e a gente já viu que é o pior tipo de investimento. O segundo tipo de investimento que as pessoas fazem é previdência privada. Mas justamente porque não é um investimento que veio da Ambima, é um investimento que veio de seguros. Então, quem oferece previdência privada são as corretoras de seguros, o Bradesco, Porto Seguro. Eu lembro que a minha primeira previdência privada que eu fiz, eu não conhecia nada ainda de investimentos, foi Porto Seguro, porque foi meu corretor de imóveis, meu corretor de que falou, meu corretor de seguros, você não quer fazer uma previdência, não sei o quê, não sei o quê. Então, é a propaganda, né? O cara vende para ganhar. Então, acho interessante, porque muita gente conhece previdência privada por conta disso, porque vem da SUSEP. Exato. Brasil Prévia é uma, do Banco do Brasil. Brasil É uma bem Prévia. conhecida. É uma bem conhecida. Então, cara, isso é super importante, né? Se eu não me engano, aí eu até trouxe aqui, depois como a gente manda o slide para vocês verem uma diferença entre PGBL e VGBL. Mas se eu não me engano, tem 1 trilhão de reais em PGBL e 1 trilhão em VGBL. Você quer salsicha? Eu quero salsicha. Papai quer. Então, para vocês verem aqui, basicamente o Itaú, até coloquei ali a fonte, né? Somos responsáveis por onde a gente está gravando. Coloquei a fonte ali da diferença entre o PGBL e o VGBL, tá? Aqui, gente, acho que já encerrando até para a gente poder falar um pouco mais sobre isso e até abrir para dúvidas, eu fiz algumas simulações, brinquei um pouco, mas eu já vou para o simulador para a gente brincar também. Então, basicamente, no primeiro cenário, eu não aporto nada, mas eu começo mensalmente a aportar R$ 1.000. Lembra que eu falei para vocês que o meu 70 anos vai chegar?
De vocês também, tá? Não é eu acho que não deve ser surpresa. Cara, mas como ele vai chegar e como eu estarei lá, depende muito das minhas ações de hoje. Se eu não começar, eu nunca vou ter ação nenhuma, nunca vou saber como é. Aliás, tem um livro excelente de uma enfermeira é, australiana, que são, se eu não me engano, são 5 maiores arrependimentos antes de morrer, que o principal não é o que eu fiz. As pessoas não se arrependem pelo que elas fizeram. Elas se arrependem pelo que elas não fizeram. Então, se eu não começar a investir e pensar no futuro, gente, o futuro chega, é natural que ele chegue. Eu até brinquei, a idade de aposentadoria, 70 anos. Eu já falei, pô, Hamilton, eu brinco com todo mundo. Eu vou trabalhar até o fim. Seja ele 40 ou 108. Como eu trabalho em casa, é de boa. Só sair ali da cozinha pra cá. Então, assim, eu vou trabalhar até o fim. Sabendo disso, como vai ser esse meu fim? Então, se eu seguir essa linha de forma disciplinada, que eu acho que é um dos comportamentos mais presentes na Previdência Privada, eu vou ter uma renda mensal por 15 anos de 5.613. Que me arrisco a dizer que talvez aos meus 70 anos seja pouco. Talvez. Mas muito provavelmente é muito maior do que a aposentadoria que eu pego lá, no INSS. Podem ter certeza. Já venceu essa minha aposentadoria, muito provavelmente. Porque, não sei se vocês já viram, não sei se vocês já passaram por isso. Eu já passei literalmente. Quando a gente vai se aposentar, cara, tem uma série de pré-requisitos, uma série de coisas. Ah, eu quero pegar aposentadoria especial. Você tem que praticamente provar que você foi atropelado 3 vezes por um trator. É um negócio muito louco. E aí as pessoas começam a mentir nisso, receber. Isso é vai ser uma quebradeira geral se não for arrumado. A gente sabe disso. Mas, a Miri estava com 100 mil ali. Miri falou, tô com 100 mil aqui. Na poupança. Não, mentira, Miri, você não faz isso. Porque você tá desde a gente aqui, desde o começo. Você não investe mais em poupança. Mas vamos supor que a Miri tenha 100 mil na poupança. Viu? Já aprendeu. Ela falou, não, vou colocar 100 mil na poupança. Aí ela participou aqui, não, falou, o Bruno falou pra gente procurar uma boa previdência. Vou pegar esses meus 100 mil na previdência, vou colocar numa previdência privada muito boa, que me cobre boas taxas, com IR regressível, que no final eu vou ter só 10%, e vou investir ao longo dos próximos 70 anos R$ 2.000 todo mês. Eu e meu maridão, a gente vai colocar cada um pedacinho ali, metadinho vai investir. No final, você e seu maridão vão falar, pô, o que a gente faz com os nossos R$ 13.522 nos próximos 15 anos? Não sei. Eu sei que procurar uma agência do INSS para poder dar entrada na papelada não vai ser. Junto dos teus outros investimentos, das suas ações, das suas rendas fixas, cara, a tendência, isso aqui tem uma bola de neve mais tão favorável a você, que, de novo, na minha opinião, a previdência é a paciência que remunera. E de qualquer forma, gente, meus 70 vão chegar. Se eu vou estar com um flanquinho aqui do lado, se eu vou estar com um flanquinho aqui na frente, se o tanquinho vai virar maquininha de lavar de 15 quilos, não importa. O importante é tudo que eu construí desde hoje até os 70 anos. E muito importante, tá, gente? Pô, Bruno, essa simulação foi feita com um jovem ou uma jovem de 18 anos? Não, foi feita com a minha idade mesmo, 34. Então, literalmente, eu tenho mais metade da minha vida já vivida investindo nessa quantia para ter uma renda como essa. Não tem mágica, mas tem disciplina e paciência. Manda bala, Milton. Só volta naquele slide de novo, só para falar de valores. A gente está comentando que a previdência privada tem algumas opções que você, lá no final, quando você finalizar o contrato aos 70 anos, você pode receber tudo de uma vez, faz o que quiser com aquilo, ou você pode ter uma renda vitalícia ou uma renda por ano. Por exemplo, essa simulação aí é renda bruta mensal por 15 anos. Então, durante Exatamente. 15 anos, você vai receber esse valor ali. Pô, mas 70 anos mais 15, quer dizer que com 85 eu vou ficar sem dinheiro. É isso? Então, não. Por quê? Porque com o conhecimento, você pode pegar o total acumulado ali no primeiro exemplo é de 815 mil reais. Se eu tenho conhecimento suficiente de investimentos, eu consigo facilmente fazer esse montante dar quase 1% ao mês. E 1% ao mês disso dá 8 mil reais. Uhum. Você consegue ter 8 mil reais por mês e continuar com os 815 investindo ali pro resto da vida. Então, isso é uma ferramenta que você vai usar lá na frente para melhorar os seus investimentos. Então, só um comentário. Total. Na simulação eu ia mostrar exatamente isso que o Milton falou. Eu posso fazer escolhas. Nessa simulação aqui de baixo, gente, esses valores são fictícios.
Não é nem o que eu invisto, inclusive. É mais para a gente ter uma ideia. Na simulação de baixo, se eu escolher chegar no final desse investimento da minha previdência privada e falar, bom, eu quero sacar meus 1.963.000 a 1% que o Hamilton falou, é quase 20 mil reais por mês. Para sempre, se o mercado se mantiver dentro dessa taxa. Esse montante é teu. Você escolhe o que você vai fazer com ele. É você que escolhe. Você pode, aliás, gente, aqui você vai chegar. Uma coisa que o Hamilton falou é muito legal. Uma outra coisa que eu garanto para vocês que vai chegar junto dos 70 anos, é todo o conhecimento acumulado durante esse período. E isso também é escolha nossa. Não adianta plantar batata e querer colher feijão. Se ao longo desse tempo, todas as quartas, às 18h30, com a turma do Flip Up, eu investi em conhecer sobre investimentos, é natural que você chegue em 70 anos, para quem tem 34 como eu, cara, mais 36 anos de inteligência sobre investimento. Eu vou saber muito bem o que fazer com esses 1.900.000. Eu posso pegar 1 milhão daqui e falar, bom, quero garantir uma renda de 10 mil reais, com 1% que o Hamilton falou, né? Numa renda fixa. Eu vou escolher, obviamente, um bom investimento, vou ganhar 1% ali numa renda fixa. Um exemplo, tá? Bem exemplo mesmo. Obviamente, salvo como estará a economia naquele momento. Eu posso pegar os outros 963 mil e falar assim, bom, posso pegar parte desse montante, 463 mil, e investir em ações. É uma opção minha. Boas empresas que me paguem bons dividendos. Eu posso fazer de fundo imobiliário aqui, não está escrito, né? Posso comprar um prédio só de fundo imobiliário. E ele vai me gerar retorno também, dividendos. Os outros 500 mil, vou fazer o seguinte. Como que eu tô com 70 anos? Fiz um hemograma completo, saudável, sou saudável, corro, tenho toda a minha vida saudável. Eu acho que eu passo dos 90. Vou fazer de novo uma outra previdência ou algum outro tipo de investimento para chegar nos 90 de alguma forma. A gente é uma bola de neve tão favorável que só foi possível porque a gente deu o primeiro passo. Tem previdência privada de R$ 1 no Itaú. É claro que com R$ 1 você tem um retorno específico. Mas, cara, se tiver disciplina, é muito importante. E aí, Radinho meu aqui, obrigado e façam bons investimentos. Vamos para a calculadora de quem? Brasil Prévio, acabei de falar dele. Vou pegar aqui o que o Hamilton falou. Vamos lá, vamos simular o cenário da Aline, que eu acho que deve ser a mais nova aqui. Não sou mais nova, não. Tem quantos anos? Sou eu, mas me deixa de fora. Me deixa de fora. Beleza. Tá bom. Não, então, mas você é mais novo que eu por 3 meses. Então, eu fiz 30 esse ano. margem de erro. Quem tem menos de 30? Eu. Mateusão é mais novo. Tenho 25 para fazer 26. Ai, gracinha. Vai lá, Matheus. Mateusão, você quer se aposentar quando? Põe uns 60, vai. 60. Você quer pagar Quer se mensalmente? aposentar Você cedo, quer né? receber. Você quer contribuir mensalmente com o aporte? Você quer receber uma renda mensal depois que acabar? Ou você quer acumular um saldo final para tirar tudo? Não, eu quero mensal ali. Tem o meu salário. Vamos ver como é. Tá bom. Quanto você quer receber de renda? Cara, de renda, vamos ver. Põe aí seus. Só para simular, 10 mil reais. Fechou. Você já tem algum valor guardado? Ou você quer começar do zero? Vamos começar do zero, vamos ver. Fechou. Você vai ter que separar do seu salário, durante esse período, R$ 1.781,39. Eu vou falar igual o pessoal do Pato Branco. 1.781,39. Boa. Cara, no final desse período, para ter a sua renda de 10 mil reais, depois dos 15 meses ali, durante 15 anos, desculpa, você vai ter um total acumulado de 1.452. Mais ou menos que você teria se aposentando pelo INSS. Só que do avesso. Cara, é muito louco. Imagina se a gente fizesse o seguinte, Matheusão. Bruno, eu sou saudável, como eu te disse. Boa. Eu ia brincar Oriental. Eu quero me aposentar com 80 anos. Beleza? Para ter 10 mil por mês, você teria que aportar só 737 por mês, cara. Mas beleza, vamos fazer diferente? Você quer 20 mil.
Vai brincando. Cara, aporte mínimo, aporte inicial, eu acho que é legal brincar também. Põe aí uns. Que eu já tenho, vamos por 30 mil. Cara, é muito legal brincar com essas coisas, eu gosto. Gravem isso. 2.904.000. Vou dar o ok aqui. Ele vai ter o mesmo total acumulado, mas antes ele tinha que investir 1.600. Ele vai ter que investir menos R$300 todos os meses para ter a mesma renda com 80 anos. Cara, isso é muito louco. E detalhe, né? 300... Cara, ó, vou fazer uma conta com vocês aqui, para vocês terem uma ideia do quanto isso trabalha a favor da gente, a disciplina principalmente. Se ele está investindo, está com 25, né? Menos 8, 55 anos. 55 vezes 12, 660 meses. Vezes 300. Os 30 mil do Matheus viraram 198 durante esse período. Eu podia comprar um carro com esses 30 mil. Eles jamais virariam 198 mil. Pelo contrário, o carro ele maria por uns 22 mil daqui a alguns anos. Boas escolhas. Boas escolhas. É claro que a gente necessita de carro, tá? Quem mora em São Paulo, por exemplo, é impossível talvez se locomover sem carro. Talvez São Paulo tem táxi, mas, tipo, cara, independentemente disso, vocês viram o tamanho que os 30 mil que ele colocou aqui viraram. Mas vamos supor que é aquele investimento da Miri, o Matheusão tá com 100 mil no bolso. Cara, vou pôr tudo lá na minha previdência privada. 1.374, tá? Aí mais 200. Durante os 660 meses, menos 200 reais. Pra ter os 20 mil. Agora eu vou extrapolar. O Matheus falou, cara, com 80, eu acho que eu vou ver mais 15 depois disso. Então, depois desses 15, eu queria realmente ter 30 mil de renda no final desse período. Ele vai ter um patrimônio de quase 4 milhões e meio acumulado, fazendo 1.800 de aporte todo mês. É muito louco. E aí eu vou fazer o contrário. Eu quero aportar 300 reais. Vou fazer diferente. Se eu aportar 300 reais por mês durante os 55 anos do Matheusão, mesmo assim, no final, eu tenho um patrimônio milionário com 100 mil de aporte, com uma renda pelos próximos 15 anos de 8 mil. E lembrem-se, hein? O Hamilton falou, a 1% por mês, 12.536 reais. Disciplina. É fazer, gente. É bolar o plano, bolar um aporte, uma quantia e falar até minha aposentadoria. É literalmente isso. Manda, Milton. Ele vai fazer planos, hein? Só falando um pouco da minha visão, né, para esse tipo de investimento. Acho que o primeiro ponto importante, o Bruno frisou, é para a aposentadoria. Eu quero fazer uma viagem, não faz sentido botar aí. Eu quero comprar um carro, não faz sentido botar aí. É longo prazo. Então, é um pedaço dos seus investimentos que você vai guardar, que vai crescer, vai começar a crescer. Lá na aposentadoria, você vai usar isso para sua aposentadoria, tá? Outro ponto. Faz sentido colocar 100% da sua coisa aí? Esse é o básico. Esse é o que todo mundo faz, né? Do tipo, eu comentei lá que ou o pessoal põe na poupança ou o pessoal põe na previdência privada. São os piores investimentos, né? Não dá. Segundo ponto. Umas vantagens que eu gosto muito. Primeira vantagem que eu gosto muito, Bruno comentou as vantagens. Você vai colocando todo mês ali e não tem o tal do come cotas. Por exemplo, se você investe no CDB, o CDB é de 2 anos. Você vai lá, investir no CDB, 2 anos vence, todo o lucro que você teve, você tem que pagar imposto de renda. 2 anos. Né? Aí, beleza, você vai ter que investir em outro. Você vai ter que investir em outro, você já gastou o imposto de renda. Ali não, você vai acumulando, nunca paga imposto de renda. O imposto de renda só vai lá no final, quando você se aposentar. Então, eu gosto disso. Segundo ponto que eu gosto é que você pode fazer os aportes automáticos. Mesmo que seja pouco. Vou botar 200 reais por mês, botar 100 reais por mês. Eu não quero me preocupar com isso. Todo mês vai tirar da minha conta, no dia seguinte que cai meu salário, 100, 200 reais caiu lá. Então é meio... Eu coloco eu tenho previdência privada. Eu coloco a minha previdência privada como uma despesa minha fixa. É como se eu tivesse que gastar esse dinheiro, mas está indo automaticamente para um lado. Então fica lá guardado, né? E o segundo ponto que eu gosto muito também é sobre você, se você morrer, acontecer alguma coisa, né?
Imagina que você consiga esses 2 milhões lá na sua apostadoria, né? Você conseguiu guardar um patrimônio. Gente, se você morrer, tem que fazer inventário, tem que pagar advogado, tem que gastar uma nota para inventariar, para poder depois dividir. Demora muito. Isso é super simples. Quando você abre uma previdência privada, você coloca, eu quero que seja 50% para a minha mãe, 25% para o meu filho, 10% para o meu sogro. Você escolhe quanto o pessoal vai receber. É muito fácil essa herança. Então, é um dinheiro fácil que você está pensando na sua família lá no futuro. Então, é bom ter um pedaço de previdência privada para isso também, né? Então, só algumas coisas que eu acho. Eu fiz previdência privada por isso. Acho importante. Total. Isso que o Hamilton falou da indicação lá dos beneficiários, né, no caso da sua morte, aí só um adendo importante, precisam ser de fato pessoas ligadas a você, legítimos herdeiros seus. Vou colocar lá minha mãe, minha esposa e meu filho. Mas, cara, imagina, sei lá, Deus me livre, aconteceu uma tragédia comigo no meio do caminho. Tem 1.700.000 e poucos reais lá. O Bruno nunca vai voltar. Mas no meu caso, na minha casa, eu sou provedor de renda. Uma outra ausência que acontece com a morte do Bruno, e a gente precisa ser cético, né? A gente precisa ser claro. O Bruno morreu, é muito triste. Mas minha família perde a capacidade de renda que ela tem, que é o meu salário. Não necessariamente, como tu falou. Em determinado tempo lá eu tenho 1,5 milhão, minha família vai viver muito mais tranquila daqui pra frente, mesmo com a ausência, sabe? Então, cara, é um plano, eu diria até, não sei se todos concordam, mas é um plano de aposentadoria familiar até. Familiar. Tipo assim, minha família vai ficar tranquila mesmo que alguma coisa aconteça comigo. E aí é o que o Hamilton falou, e aí eu também comentei, né? Separem o dinheiro, primeiro, né? Façam esse dinheiro, ter o retorno desse dinheiro, façam sobrar esse dinheiro. E mesmo com pequenas quantias, nunca achem que pequena quantia não é investimento, gente. Investir é investimento. Investiu, você é um investidor. Mas separem. Na pequena quantia, né? Porque se você começa na pequena, depois que você vai aumentando, você continua ali, né? Tipo, acho que é principalmente. Exatamente, cara. É como se o banco virasse para vocês, gente, falasse assim: para você ter o nosso melhor relacionamento e eu fazer de tudo que eu gosto para você, você tem que pagar 10 reais todo mês. No final de 20 anos, quanto foram esses 10 reais? Imagina você colocar esses 10 para você. Muito bom, levantando a minha consideração também, igual o Milton comentou, para mim foi um dos meus primeiros investimentos, assim, a previdência privada, e algo que foi muito legal na época que eu estava conversando até com o assessor para começar a investir, é que ele te ajuda a você ser disciplinado e começar no seu pouco, né? Então, porque você consegue deixar marcado lá para todo mês te cobrarem R$ 200, se você não colocar, tudo bem, né? Não é um boleto que você tem que pagar de conta, mas você vai tendo aquela diligência, aquela disciplina de colocando todos os meses. Então foi um dos primeiros que eu coloquei, porque aí eu comecei a entender a ideia do aporte mensal pensando no meu futuro. E por que é legal para começar também? Porque a aposentadoria é um plano que todo mundo vai ter, né? Igual você falou, Bruno. Invariavelmente a gente vai chegar lá, então a gente quer que isso, esse já é um plano que, querendo ou não, mais estruturado ou não, ele vai acontecer. Então, foi algo que me ajudou bastante no começo. Ah, Matheus, mas tem outros investimentos, tem outras formas de eu me aposentar, ganhar ali minha renda mensal? Você mesmo comentou, Bruno, existe. Só que, principalmente se está começando, tem um universo de investimentos para você descobrir ainda. Então, obviamente, a Previdência te ajuda muito para você ir ganhando tempo de aprendizado para, amanhã eu quero somar na minha aposentadoria com um fundo imobiliário, com uma ação que paga dividendo, com um imóvel físico, incrível. Só que eu já tenho ali uma parcela também separada com a Previdência. Então, minha visão é mais por aí. Eu acho que ele é algo que soma na sua carteira e te ajuda a ter muita disciplina, principalmente estar começando, né? Então, mal não vai fazer. Manda, Aline. Uma dúvida, em relação à Previdência Social, tem algum benefício assim, voltado para a questão de segurança? Às vezes, na situação de vulnerabilidade, né, que pode acontecer, como doença, desemprego, acidente, tem algum benefício voltado para isso, será? Nessa Previdência ou não? Eu não lembro. Você lembra, Milton? Eu acho que não, né? Eu acho que não, porque a previdência privada é um fundo de investimentos. Então tem um gestor que está pegando esse dinheiro, investindo. Então, no final das contas, o que é a previdência privada? É um fundo de investimento que tem um gestor que vai pegar o dinheiro das pessoas e investir em locais. Então, por exemplo, tem fundo, por isso que tem aqueles 3 tipos, né? Tem os mais seguros, os médios e os menos seguros.
no final das contas, onde é que as pessoas estão investindo o dinheiro? Ou na renda fixa, ou na renda variável. Então, o que é uma previdência privada muito segura? É tudo em renda fixa, mas rende pouco. O que é mais insegura, digamos assim, né? É tudo em ações, é renda variável. O que é o meio do caminho? É o que a gente chama de multimercado. O cara tem um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável. Então, quem define isso é o gestor. Então, é isso, o seu dinheiro está investindo. Esse de acontecer alguma coisa, acontecer algum problema, isso aí a gente usa aquele. Outra coisa, que também é da SUSEP, seguro de vida. Seguro de vida. Então, aí você paga seguro de vida, e aí se acontecer alguma coisa, você tem um montante para você receber lá, que não é investimento, é um seguro. Tá? A SUSEP também tem isso, mas para esse tipo de coisa, são seguros que a gente contrata. Entendi. A gente vê bastante isso no, por exemplo, financiamento imobiliário, né? Que eu fiz há um tempinho atrás, do nosso apartamento aqui. Aí você tem um seguro que você tem lá que já é embutido no financiamento, tipo assim, no caso de uma doença grave, ou no caso de uma morte, aí tem o prestamista, né? Fiquei desempregado. O banco, isso é muito legal também de falar, o banco não zera 3 parcelas. Ele pega essas parcelas e joga lá pro fundo. Você vai pagar ainda, mas ele te dá um alívio nesse momento que está sem emprego. Ou tive uma invalidez permanente, então você recebe XPTO é quitado. Tem que ir olhando assim, para entender exatamente, mas eu acho que previdência não tem não. Porque é o que o Hamilton falou, é um fundo em que o gestor desse fundo vai escolher como investir. Menos ou mais avesso a risco. Entendi. Beleza. Beleza? E aí? Beleza. Quem já escolheu seus fundos aí? Suas previdências? Fora desse Brasil Prévio que o Bruno comentou, quem tem conta na XP, entra lá, tem um monte, né? Quem tem conta vai lá, tem um monte. Você pode escolher ali. Tem qual o valor mínimo de aporte, qual o valor inicial que você precisa, qual é a nota dessa previdência, se é mais seguro, menos seguro, né? É só escolher. Exatamente. Só brincar. Todo mundo abriu conta na corretora? Sim, eu Ou, tô. obviamente, já tinha, né? Vou dar uma olhadinha aqui também para ver. Boa. Planejem, gente. Planejem a aposentadoria de vocês. Ela chega. Depende da gente escolher como ela